Olá, estimados alunos e alunas do Colégio Exímios, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor de Química, Heber Barbosa. Bem, estimados alunos, como todos nós sabemos, estamos passando por uma fase de confinamento. Eu, seu professor de Química, me encontro recluso em meu lar, assim como você, estimado aluno do Colégio Exímios, também se encontra confinado em sua residência, todos unidos no combate ao coronavírus. Na verdade, todo o Colégio Exímios, professores, professoras, coordenadores, equipe de psicologia, gestão pedagógica, a direção da escola, todos nós do Colégio Exímios estamos unidos, mesmo à distância, mesmo estando cada um de nós em seus lares, ok? Nós estamos todos juntos para garantir a você, amado aluno Exímios, a continuidade dos seus estudos, mesmo nesse momento de pandemia, mesmo nesse momento de combate ao coronavírus. Não podemos permitir que nossos estudos sejam freados, venham a parar. Vamos dar continuidade ao nosso ritmo de estudos e, inclusive, estudar, manter a mente corretamente ocupada é uma das melhores maneiras de você conseguir passar tranquilamente por essa fase de confinamento. Sendo assim, estimado estudante Exímios, vamos dar início à nossa videoaula. Ora, neste momento nós estamos trabalhando com a nossa sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, que aliás é uma das grandes ferramentas para conseguirmos dar sequência aos nossos estudos, dar sequência ao processo de ensino-aprendizagem. No momento em que estamos vivendo uma reclusão em função do combate ao coronavírus, você, aluno, pode estudar antecipadamente, ou seja, mesmo na ausência da presença física do aluno e do professor no ambiente de sala de aula, ainda assim, estudante de Química, você pode estudar. Quando você estuda, você constrói, sem dúvidas, os primeiros pilares de sua aprendizagem. Em seguida, você pode, então, ensinar alguém. Por exemplo, você está em sua casa, com sua família, você pode chamar seu pai, chamar sua mãe, ou chamar os seus irmãos e começar a ensinar aquilo que você aprendeu para os seus familiares em sua casa. E quando você tentar ensinar para alguém aquilo que você estudou, você perceberá que aprende. Na verdade, quem ensina, aprende. Quem ensina, aprende mais. Quem ensina, aprende melhor. E esse é o grande foco da sala de aula invertida. Lembrando que, assim que passar esse momento de pandemia, estaremos todos nós juntos em sala de aula. E você, estudante, que está trabalhando em cima dos conteúdos apresentados, você poderá, no retorno às nossas aulas, compartilhar toda a gama de conhecimento que foi aqui construído. Você, juntamente com seus colegas, irão estabelecer um debate, uma discussão acerca desses temas. E eu, o seu professor Heber Barbosa, estarei presente como mediador da construção de um conhecimento coletivo, de uma aprendizagem coletiva. Vamos assim, alunos, dar início aos nossos estudos. Ora, o tema que veremos hoje chama-se Teorias e Modelos Atômicos. Lembrando que essa videoaula ela entra como fundamentação teórica para a aula invertida. E dentro daquele tema global, Teorias e Modelos Atômicos, nesta aula nós veremos especificamente o modelo atômico de Rutherford. E observe que, para iniciar o estudo do modelo atômico de Rutherford, eu trago aqui essa imagem de um sistema planetário. Por que essa imagem está nesse momento
sendo associada ao modelo atômico de Rutherford? Vamos descobrir isso juntos, acompanhando esta aula. Bem, alunos, para que você entenda como Rutherford construiu o seu modelo atômico, eu trago para você um vídeo que será fundamental para iniciar o nosso debate acerca desse tema. Aluno, fique então atento ao nosso vídeo. Em 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa. Bem, aluno, então você observa nesse momento o experimento organizado por Rutherford. Aqui você encontra uma caixa de chumbo, ok? Não é bem grossa essa caixa, porque eles sabiam na época que apenas paredes grossas de chumbo e concreto realmente seriam possíveis de barrar, de reter a radiação. Dentro dessa caixa de chumbo, você encontra o material polônio, que foi um material descoberto por Marie Curie, ok? É bom lembrar que o momento histórico que estamos vivendo, na época da execução desse experimento, o momento histórico é aquele em que a radioatividade já é conhecida pela humanidade. Anteriormente a esse experimento, Henri Becquerel descobriu que alguns materiais, algumas pedras emitem radiação espontaneamente, sendo inclusive denominadas de raios de Becquerel ou emissões de Becquerel. Posteriormente, aquelas emissões foram denominadas de radioatividade por Marie Curie, que ganhou, recebeu 2 prêmios Nobel, um em Química e outro em Física, ok? Então, no momento histórico em que foi realizado esse experimento, Henri Becquerel e Marie Curie já haviam realizado grandes avanços no conhecimento da radioatividade. E essa pedra que você encontra aqui é uma pedra de polônio, que o nome foi dado por Marie Curie em homenagem à sua terra natal, a Polônia, certo? Aqui nós temos um anteparo fluorescente de sulfeto de zinco que tem o objetivo de permitir a percepção do espalhamento das emissões radioativas que estarão partindo da pedra de polônio. É bom lembrar que essa emissão radioativa corresponde à radiação alfa, uma radiação positiva que inclusive havia sido estudada anteriormente por Rutherford. Então aqui nós temos a radiação alfa. A radiação alfa ela não é visível a olho nu. Tudo que você verá aqui, esses pontinhos que vão circular, que vão se propagar, é apenas ilustrativo, porque a gente não consegue enxergar a radiação alfa. Então, essa película de sulfeto de zinco, esse material fluorescente, ele sofrerá manchas no momento em que ocorrer a incidência da radiação alfa. Então, esse sulfeto de zinco é para permitir observar o comportamento da radiação alfa quando incidir em uma fina lâmina de ouro. É bom lembrar, estudante de química do nosso colégio Exímios, que essa lâmina ela foi o material mais fino que podia se fabricar na época de Rutherford, em 1911. E a lâmina foi de ouro, que ouro é um metal extremamente maleável, ou seja, é fácil converter o ouro em lâminas cada vez mais finas, sem que essa lâmina venha trincar, venha rachar. Então foi a maleabilidade do metal ouro que fez com que essa lâmina finíssima fosse justamente de ouro. Então, o objetivo de Rutherford aqui é bombardear uma fina lâmina de ouro com radiação alfa. Sendo assim, ele estaria tirando, entre aspas, um raio-x do interior dos átomos, ok? Inclusive, o objetivo da lâmina ser bem fina,
É porque quanto mais fina for a lâmina, menos camadas sobrepostas de átomos nós teremos. Ora, o que o Rutherford quer é decifrar a estrutura do átomo. E para isso é necessário que não existam muitos átomos sobrepostos. Não é? Então, em função disso, temos aqui uma finíssima lâmina de ouro. De posse dessa narrativa, vamos agora acompanhar a realização do experimento de Rutherford. Observando os seguintes comportamentos das partículas. Uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e voltava. Segundo disse a narração, uma quantidade muito pequena de radiação não atravessava a lâmina. Estudante, na verdade, isso gerou um grande espanto em Rutherford e em sua equipe de pesquisas, porque ninguém esperava que uma lâmina tão fina como esta fosse capaz de fazer a radiação bater e voltar. Observe essa mancha aqui anterior à lâmina. Essas manchas observadas anteriores à lâmina mostraram que a lâmina estava barrando, estava retendo parte da radiação. Como eu falei quase agora, alunos, eles acreditavam que só paredes grossas de chumbo e concreto é que poderiam barrar a radiação. Então, como pode uma lâmina tão fina fazer a radiação, que é algo tão penetrante, simplesmente bater e voltar? Inclusive, na época, Rutherford falou a alguns jornais da região. Disse Rutherford: para mim, é o acontecimento mais incrível e importante de minha existência. Disse Rutherford que ele comparava esse acontecimento ao fato de você dar um tiro de canhão numa folha de papel e o disparo do canhão bater e voltar. Ora, logicamente que é improvável que uma bomba de canhão venha bater numa folha de papel ofício, por exemplo, e retornar. Isso é improvável, pois tão improvável era para Rutherford e sua equipe de cientistas admitir que a radiação podia bater nessa lâmina tão fina e voltar. E esse foi um dos grandes motivos que fez Rutherford modificar a visão do homem acerca da estrutura do átomo. A grande maioria atravessava a lâmina sem sofrer desvios. E algumas sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Para explicar essas observações, Rutherford imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena e maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica negativa, praticamente sem massa. Apenas reforçando aquilo que o vídeo já falou, como a radiação bateu e voltou, então Rutherford lhe propõe que, observe aqui, aluno, essa esfera é o átomo. A massa do átomo estaria concentrada em um pequeno núcleo. Então esse núcleo teria elevada densidade essa que foi capaz de fazer a radiação bater e voltar. O restante do átomo seria uma área vazia, uma área sem massa. Isso explicaria porque grande parte da radiação simplesmente passou direto pela lâmina, porque aquela lâmina tem átomos com grandes espaços vazios. Isso explica, repetindo, porque houve radiação que bateu e voltou, que bateu num núcleo muito denso, muito pesado, ok? Agora, lembre-se que teve radiação que atravessou e sofreu um desvio lateral. Pode observar aqui esse desvio é explicado pelo fato de que, sendo a radiação alfa de carga positiva, Rutherford posteriormente afirmou que nesse núcleo estariam cargas positivas, chamadas prótons. Inclusive, no momento em que essa experiência foi realizada, em 1911, nesse momento, os prótons, partículas positivas, já eram conhecidos. Aliás, foi o próprio Ernest Rutherford que, em 1904, descobriu a existência dos prótons, ok?
Então, Rutherford afirmou que esse núcleo teria as partículas positivas, os prótons. Isso explicaria por que a radiação bateu e voltou. Porque se a radiação alfa é positiva e o núcleo é positivo, então houve uma repulsão no momento da colisão e a radiação voltou. Agora, sendo o núcleo positivo e a radiação alfa positiva, quando a radiação passou na lâmina de ouro e não colidiu contra o núcleo, mas passou próximo, houve aqui uma repulsão do núcleo com a radiação alfa, e a radiação alfa sofreu um desvio em seu percurso. Vamos prosseguir o nosso vídeo. Pela qual passavam as partículas. O núcleo do átomo foi descoberto quando um feixe de partículas carregadas positivamente. Só um pequeno comentário. Esse vídeo você encontra na internet. Não é um vídeo de minha autoria. Todavia, essa é a segunda etapa do vídeo. Ela só é encontrada na internet em inglês ou espanhol. Então, para facilitar estudantes exímios a sua compreensão do tema, eu baixei esse vídeo na internet. Eu retirei o áudio original. Eu realizei uma tradução do áudio em inglês. Passei o áudio para português, ok? Construí um novo áudio e encaixei esse áudio dentro do vídeo. Salvei o vídeo, publiquei novamente na internet, agora um vídeo em português, para que pudesse ser inserido nesta videoaula, ok? Tudo isso é apenas para você ter uma ideia do quanto a sua equipe de professores do nosso Magno Colégio Exímios está se dedicando para trazer a você esta continuidade dos estudos, mesmo em época de confinamento, em função do combate ao coronavírus. Sendo assim, vamos acompanhar até o final esse vídeo que está realizando um novo ensino sobre o mesmo tema, o experimento de Rutherford. Positivamente emitidas a partir de uma fonte radioativa, foi apontado para uma tela fluorescente. As partículas se chocaram contra a tela fluorescente, fazendo-a brilhar. Quando uma folha muito fina de ouro foi colocada entre a fonte radioativa e a tela fluorescente, observou-se que algumas poucas partículas foram desviadas para o lado. Ocasionalmente, algumas partículas foram desviadas diretamente para trás da folha de ouro, mas quase todas atravessavam a folha de ouro, como se a mesma não estivesse lá. Os cientistas concluíram que o átomo deveria ser, principalmente, espaço vazio, uma vez que a maioria das partículas atravessava a folha de ouro. Para que algumas partículas voltassem, o átomo deveria apresentar uma pequena massa central, carregada positivamente, que eles chamaram de núcleo. Inclusive, aluno, é importante essa imagem, eu paro aqui essa imagem nesse momento, essa imagem fala da visão do átomo alguns anos após o experimento de Rutherford. Então, o átomo tem um núcleo e uma eletrosfera. No caso, essa visão foi imediata à realização do experimento. O átomo tem um núcleo central denso e uma eletrosfera. Na eletrosfera estão os elétrons que foram descobertos por J.J. Thomson em 1897. Então, em torno do núcleo, nós temos a eletrosfera contendo os elétrons. No núcleo, nós temos os prótons, que são as partículas positivas descobertas por Ernest Rutherford em 1904, ok? E no núcleo, Rutherford propõe que também existe um outro tipo de massa. Rutherford não sabe explicar que outra massa era esta, ok? E Rutherford propõe que no núcleo tem os prótons e algo mais além dos prótons. Esse algo mais não teria carga. Bem, na verdade foi James Chadwick
que em 1932, também com experimentos envolvendo emissões de radiação alfa, James Chadwick descobre em 32 que existiam partículas sem carga, partículas neutras. E essas partículas neutras confirmaram a previsão de Rutherford, previsão essa que foi feita em 1911, previsão esta de que no núcleo atômico estariam prótons e outro tipo de massa sem carga, que agora é conhecido como sendo os nêutrons, ok? Então, o átomo ele tem um núcleo com prótons e nêutrons e uma eletrosfera com elétrons. Bem, estimados alunos e alunas do Colégio Exímios, eu tenho convicção de que este vídeo ele foi fundamental para a compreensão do experimento realizado por Rutherford e da maneira como o experimento foi utilizado para o surgimento de uma nova visão da humanidade acerca do átomo. Então, apenas reforçando aquilo que foi dito pelo vídeo, é bom lembrar que em minhas videoaulas, não é sempre que um vídeo é exposto para explicar um assunto, em seguida eu faço um comentário fora do vídeo acerca das principais informações que o vídeo forneceu. Então aqui nós temos uma caixa de chumbo contendo material radioativo polônio, emissor de radiação alfa, que é uma radiação positiva, não é? O polônio esse, que foi descoberto por Marie Curie. Aqui nós temos uma fina lâmina de ouro, ok? E aqui nós temos um anteparo fluorescente de sulfeto de zinco, não é? Para a percepção do espalhamento das partículas alfa após incidência sobre a lâmina de ouro. Através da observação do espalhamento das partículas alfa, Ernst Rutherford revolucionou a concepção do átomo conforme foi exposto no vídeo anterior, que está inserido dentro desse vídeo global, que é a nossa videoaula. Então, segundo Rutherford, o átomo tem esse perfil, ok? Nós temos aqui o núcleo do átomo e temos aqui essa região que é a sua eletrosfera, ok? Então, no núcleo do átomo nós temos os prótons, que são partículas positivas descobertas por Rutherford durante o estudo dos raios canais ou raios anódicos. É bom lembrar que o estudo da descoberta de cada uma dessas partículas subatômicas é um estudo que é realizado em um outro vídeo intitulado Descoberta das Partículas Subatômicas. Mas aqui estamos mencionando a estrutura do átomo proposta por Rutherford, onde o núcleo tem os prótons, partículas positivas. O núcleo também contém os nêutrons, partículas de carga nula, partículas sem carga, cuja possível existência foi proposta por Rutherford. Rutherford propôs a existência de partículas, mas quem denominou essas partículas como nêutrons, quem descobriu essas partículas realmente foi James Chadwick. Então o núcleo tem prótons e nêutrons. A eletrosfera tem as partículas chamadas elétrons, partículas de carga negativa descobertas por J.J. Thomson ao estudar os raios catódicos. Bem, quanto ao fato de Thomson estudar os raios catódicos e descobrir os elétrons, isso também será realizado em um outro vídeo intitulado A Descoberta das Partículas Subatômicas. Agora, estudante, é fundamental entender que a carga de um próton é suficiente para neutralizar a carga de um elétron. Um próton neutraliza um elétron. Então você encontra aqui 3 prótons e 3 elétrons. Isso explica por que a matéria é eletricamente neutra, ok? Agora, estudante, é bom lembrar que, ao afirmar que o elétron tem carga de mesma intensidade, de mesmo módulo que a carga do próton, eu não estou dizendo que o elétron tem a mesma massa do próton. Na verdade, o elétron
ele é cerca de 1836 vezes mais leve que o próton. Essa imagem, ela é tamanho ilustrativo, não é tamanho real, ok? Não é porque o elétron é cerca de 1836 vezes mais leve que o próton. Já prótons e nêutrons têm massas semelhantes, ok? Inclusive o nêutron, na verdade, ele é um pouquinho mais pesado que o próton, ok? Mas a massa do próton e do nêutron são tão próximas que dizemos que as massas estão na proporção de 1 para 1. De 1 para 1. A massa do próton para o nêutron. Já a massa do próton para o elétron é na proporção de 1 para 1836. O elétron é bem mais leve do que o próton. É bom lembrar também, reforçando, que essa imagem é uma imagem fantasia, que você sabe que essa distância do núcleo até a extremidade da eletrosfera é o raio do átomo. E o raio da eletrosfera é 10.000 a 100.000 vezes maior que o raio do próprio núcleo. Então observe, aluno, o átomo em si tem um raio 10.000 vezes a 100.000 vezes maior que o raio do seu núcleo. É como se você estivesse no estádio de futebol como o Maracanã e colocasse no centro do Maracanã uma bola de ping-pong. Aquela bola de ping-pong sem o núcleo do átomo e toda a arquibancada, não é, seria a eletrosfera, certo? Então, esses comentários são fundamentais para que você compreenda a estrutura do átomo após o experimento de Rutherford. Inclusive, aluno, estudante do Colégio Exímios, é importante que durante esse vídeo você pegue o seu caderno e comece a fazer anotações no seu caderno, ok? Porque essas imagens são tudo aquilo que estaria desenhado, escrito no seu quadro em sala de aula. Nesse momento, o quadro da sala de aula é a tela do seu celular, é a tela do seu notebook, do seu PC. Então, assim como você em sala de aula estaria nesse momento anotando no caderno as informações propostas pelo professor, você agora em casa abre o seu caderno e durante essa videoaula você vai anotando organizadamente os conteúdos que está aqui aprendendo. Estamos vivenciando a sala de aula invertida. Bem, todavia, mesmo sendo um modelo atômico revolucionário, positivo para o conhecimento da humanidade, haviam inconsistências no modelo atômico de Rutherford. Segundo Rutherford, cada elétron gira livremente em torno do núcleo. Apenas como exemplo, para você entender o que eu quis dizer com gira livremente em torno do núcleo, eu vou realizar uma animação. Eu farei esse elétron se mexer, os outros ficaram parados, mas entenda, o movimento que esse elétron sofre, todos os elétrons sofrem também. Vamos à animação. Então, observe o elétron se deslocando, o elétron em movimento circular. Isso foi proposto por Rutherford. Por isso que esse modelo foi chamado de modelo planetário. Elétrons giram em torno do núcleo. Todavia, Rutherford não consegue, estimado estudante do Colégio Exímios, Rutherford não consegue explicar como o elétron consegue se manter nesse movimento sem gastar energia e, consequentemente, sem cair no núcleo do átomo. O que sustenta o elétron nessa região vazia, nesse movimento? Rutherford não conseguia explicar. Na verdade, segundo a física mecânica clássica, o movimento circular do elétron levaria o elétron a uma perda de sua energia. E a perda de energia iria resultar na redução da velocidade e consequente queda desse elétron sobre o núcleo atômico. Então a física conhecida no momento realizava uma previsão de queda do elétron. Para você visualizar essa previsão de queda do elétron, prevista pela física mecânica conhecida em 1911, eu trago para você uma animação. Observe. O elétron gira, ok? E segundo a física mecânica clássica,
o elétron muda a trajetória e acaba caindo no núcleo. O modelo atômico de Rutherford não conseguia explicar o que estava impedindo esse fenômeno de acontecer. É bom lembrar, aluno, que quando essa animação passou nesse momento, eu não estou querendo dizer que o Rutherford falava que o elétron funcionava caindo no núcleo. O Rutherford não afirmava isso. O Rutherford afirmava que o elétron girava constantemente sem cair no núcleo, ok? A animação que eu mostrei quase agora era apenas uma previsão realizada pela física mecânica clássica e que Rutherford não conseguiu explicar porque esse fenômeno não acontecia. Por que os elétrons não colidem contra o núcleo atômico? Essa pergunta ficou no ar. Somente em 1913, só em 1913 é que Niels Bohr conseguiu explicar porque os elétrons, como os elétrons se sustentam na eletrosfera sem cair no núcleo. Mas a estrutura do modelo atômico, segundo Niels Bohr, será vista apenas em nossa próxima aula. Apenas em 1913, conforme eu falei quase agora, Niels Bohr, tomando por base os estudos publicados em 1900 por Max Planck, porque Max Planck ele fez um estudo sobre propagação da energia, ele fez um estudo sobre as ondas, o comportamento ondulatório, ok? E veremos na videoaula sobre Niels Bohr que esse estudo de Max Planck sobre ondas ajudou Niels Bohr a explicar porque o elétron gira sem cair no núcleo, ok? Na verdade, é a física que explica o movimento do elétron, é a física quântica, que é uma física que não é proposta no ensino fundamental nem no ensino médio aqui no Brasil. Bem, aluno, nesse momento em que estamos reclusos em nossos lares, um grande ponto eu tenho para trazer para você. Seja você, estudantezinhos, seja você, aluno e aluna de Química, protagonista de sua aprendizagem. Como assim protagonista? Ora, estamos à distância. Você não está com seu professor em sala de aula, mas você está recebendo uma gama de materiais online que podem propiciar o seu estudo e consequente aprendizagem. Então é importante que você tome posse de todo esse esforço que a sua escola está realizando para te enviar materiais de estudo e realize uma análise detalhada desses materiais. Seja você o construtor, o protagonista de sua aprendizagem. Isso faz parte, aluno, da sala de aula invertida. Sendo assim, nesse momento, estamos chegando ao final do nosso vídeo esse que foi criado especialmente nesse momento de combate à pandemia do coronavírus. Aluno, eu te peço que estude, faça seus relatórios, porque em breve, quando todo esse momento histórico tiver passado, nós não passaremos, o seu conhecimento não passará. Estaremos todos em breve em sala de aula. Como eu falei no começo desse vídeo, eu ficarei muito grato, muito emocionado, satisfeito e realizado quando perceber a turma compartilhando conhecimento acerca desses temas. Eu estarei em sala humildemente, apenas administrando, apenas articulando, mediando o processo de aprendizagem, mediando uma construção coletiva da aprendizagem. Estudantes exímios, sendo aqui, eu finalizo o nosso vídeo agradecendo a todos vocês pelo fato de utilizarem esse tempo em suas residências para acompanharem esta videoaula. Tudo isso é um esforço da sua escola, é um esforço dos seus professores, coordenadores, equipe de psicologia, equipe de marketing, equipe de TI, tecnologia da informação, equipe de TE, né? Então,
é um esforço conjunto de toda a sua escola, de todo o seu colégio Exímios, para garantirmos a continuidade dos seus estudos, a permanência do seu ritmo de aprendizagem. Estudante, aluno, aluna de Química, sejam todos muito felizes em tudo aquilo que venham a realizar nesse momento.